Ok, minha gente, já de volta. Vereador Fidel Faria. Fidel, eu estou precisando falar contigo. Te passei um zap, você não me respondeu. Vereador Fidel Faria assistindo o nosso programa. Estou querendo o Fidel aqui. Aliás, ano que vem eu vou precisar muito do Fidel aqui. Sexta-feira, Zé Carlos Faria, que é tio do Fidel, vai estar aqui com a gente no programa. Como toda sexta-feira ele participa aqui do programa. Antes de eu apresentar a vocês o pastor Tiago, da Primeira Igreja Batista, deixa eu mostrar aqui, eu vou falar sobre faixa elevada. Eles estão botando luz LED ali na faixa elevada. E aí o que está acontecendo? Está engarrafando tudo novamente, está muito complicado, ontem à tarde está complicado. Tira aí uns vídeos que me mandaram de ontem à tarde, André. E hoje está a mesma coisa e à tarde vai estar a mesma coisa. Essa obra podia ter sido feita à noite, que não é uma obra de barulho, mas resolveram fazer durante o dia, porque se fizer à noite ninguém vê. Durante o dia todo mundo vê, aí vai falar que está sendo feita. É assim que funciona. Deixa eu ver esses vídeos de ontem. Trânsito. Aí você vê o trânsito. Olha os motoqueiros. Está travando aqui para mim, tá? Motoqueiro passa igual uns malucos ali. Passando ali um monte de... O motoqueiro corta de qualquer maneira. Para ele não está preocupado com a vida. Então você está vendo as imagens aí, né? E... André, para mim, travou aqui, André, mas está rolando normalmente, que eu estou acompanhando aqui pelo celular. Então você vê o engarrafamento que estava na reta ontem. Pode mudar o vídeo. Pode mudar o vídeo aí, ó. Passagem para um só veículo. Aí na frente ia um caminhão baixo, tipo reboque, mas o caminhão era enorme. Só o reboque tinha 20 metros de comprimento. E ele estava em grande velocidade. Ele subiu a Vila Sabão, isso informações que me passaram, ele subiu em grande velocidade. Ó, aí já está aparecendo o caminhão. Você já vê aí o caminhão? E até na hora saiu uma fumaça ali na frente, era poeira, não era nada demais não. Esse caminhão em grande velocidade, eu já falei, caminhões não podem passar mais na cidade. Teresópolis não comporta isso. Mas aí a gente precisava de um plano de mobilidade urbana. E que nós não tivemos e nem vamos ter, e pelo menos ano que vem a gente não vai ter isso não. Tá? Bom, isso foi o trânsito ontem. Ok. Obrigado, André. Beleza. Rapidamente ali a imagem do drone. Nosso drone aí mostrando as imagens do que está acontecendo, do trânsito nesse momento. E está engarrafado, vai engarrafar mais ainda. Quando quiser pode soltar a imagem do drone e depois eu vou chamar a Ísla falando da faixa elevada. E aí eu já vou direto conversar com o Tiago, já tem até gente cumprimentando o pastor Tiago aqui pelo Facebook. Pode soltar aí? Pronto, então aí as imagens do drone. Você já está vendo aí as imagens de agora, nosso drone circulando aí por cima da Luçumeira. Você vê que o trânsito aí está parado, está bem engarrafado. E vai ser assim o dia inteiro, não vai ter jeito. A Carmela Dutra também tem obras aqui na Carmela Dutra, complicando ainda mais. E vamos ter que aguentar isso o dia inteiro. Isla, me fala da faixa elevada e o que eles estão fazendo na faixa elevada. A faixa elevada tem sido motivo de muito debate nos últimos dias. Alguns acidentes graves ocorreram no local e recentemente a nossa equipe acompanhou a perícia sendo feita para averiguar as ocorrências. Nessa terça-feira, dia 5 de dezembro, teve início aqui um reforço para a sinalização, que contará inclusive com LEDs para a iluminação da faixa. Ok, eu perdi aí o áudio agora da Isla. Perdi o áudio da Isla, fiquei sem nada aqui e travou por completo aqui a televisão. Já vou entrar direto com o pastor Tiago, já tem aqui o Márcio Danilo. Não sei se você conhece o Márcio Danilo. Bom dia, Tiago. Bom dia, Márcio mora lá em
nos Emirados Árabes. Ele é professor, é pastor, também conhece ele? Que legal, conheço. É jiu-jiteiro, não é não? Isso. Então, é da mesma classe, né? Da mesma classe. Também jiu-jiteiro reconhece jiu-jiteiro. Ele não é muito bom de luta, não? Não, acredito que não. Imagina estando lá, não é não. Eu que não chamo ele pro rola. Eu que não sou bom para fazer um negócio desse. Não, nem pensar. Ele lançou um livro agora recentemente, ele botou aqui, Hélio, passando para parabenizar o pastor Tiago pelo lançamento do seu livro. Que benção. Abraço de paz para todos os membros da Primeira Igreja Batista e seus líderes. Amém. Obrigado pelo carinho, Hélio. Obrigado, Márcio. Obrigado mesmo pelo carinho. Está assistindo a gente. Muito bom. Bom, me fala de você. Então, eu primeiro estou muito feliz de retornar aos estúdios aqui da Diário. E às vezes eu só estou no papel impresso, né? Ou agora nem impresso, agora é digital agora também, na escrita, né? Hélio, muito obrigado assim, por estar aqui e por um momento tão especial, né? Bom, eu durante muito tempo fui pastor ali de jovens na Primeira Igreja Batista em Teresópolis e aceitei o desafio. Só um segundo. Faixa marrom brabo. Pastor Tiago é meu amigo, parabéns pela sua graduação. Você que é marrom ou ele? Eu que sou marrom. Ele é preto, é brabo. Já botou aqui pra gente. Muito legal. Então, eu durante muito tempo pastoreei aqui na Primeira de Teresópolis os jovens e já há um tempo agora na Primeira Igreja Batista em Vargem Grande. Então, estou pastoreando lá e hoje vim aqui por uma grande alegria, né? Eu já tenho 2 filhos, Moisés e a Ingrid, e agora tenho um terceiro filho, mas é o primeiro filho escrito. É o Sermão da Montanha, um apelo à essência cristã. Então, é um livro que eu estou lançando agora, e para falar a verdade, o lançamento oficial vai ser nesse domingo agora, 7h30 da noite, lá na Primeira Igreja Batista em Vargem Grande, famosa igreja de madeira, né? Todo mundo que conhece lá aquela região sabe. Então, eu quero muito contar com vocês lá para esse dia que vai ser um dia tão precioso para mim, né? Assim, um dia que eu estou muito feliz por lançar esse primeiro livro e o primeiro de muitos. Já tem outros no prévio aí para poder sair mais coisas, mais livros aí. E falando do Sermão da Montanha, o Sermão da Montanha, o Mahatma Gandhi falava uma coisa muito interessante. Ele disse assim: se perdesse todos os livros sacros e todos os livros da humanidade, e ficasse só o Sermão da Montanha, que consiste de Mateus 5 ao 7, a humanidade não estaria perdida. E, de fato, não estaria perdida, Hélio. Você estava falando agora há pouco sobre política, né? E aí, falando sobre a política e a religião. Na realidade, quando a gente fala de política e religião... Eu sei que ainda não é o livro, mas deixa eu ver. Claro, pode. E quando fala sobre... Essa é a prova, o livro está chegando quinta-feira. Mas eu falei assim, já vou aproveitar o convite e vou lá. Quando você está falando de política, Hélio, a ideia de política às vezes se confunde muito com política partidária. E a gente viveu esse tempo atual de polarização, e ainda continua, né? Sim. De grandes polarizações políticas, né? Dessa polarização, dessa dicotomia de esquerda e direita. Mas quando você fala de política, e aí pensando naquilo que o grego e a democracia grega dizia, política tem como antônimo o idiota. Não é uma palavra que a gente correlacionaria, né? As duas a gente não iria correlacionar. Mas o que se fala sobre política? Política, e a ideia de política no original grego é bem público. E o idiota é aquele que pensa na sua visão umbilical. Então, infelizmente, por não ter a política, o bem público, um ser político e o entendimento que nós somos seres políticos, nós somos governados por idiotas. E aí, no final das contas, porque as pessoas pensam em si só. Quando você tem um posicionamento político dentro do social, dentro do religioso, e repito, não estou falando de política partidária, eu estou falando do investimento, de engajamento político que nós como sociedade, nós como cidadãos e nos diversos setores religiosos deveríamos ter, e não temos. Jesus no Sermão da Montanha, ele tem uma praxis, que é muito mais do que uma teoria, uma especulação. Ele não fala sobre especulação no Sermão da Montanha. Ele fala de atitude, de praxeologia, do cotidiano. Como é que você vive bem com o ser humano? Como é que você consegue não mais cair nos mandamentos, mas não é cair nos mandamentos porque você infringiu uma simples regra. Por exemplo, vou pegar um dos temas lá do Sermão da Montanha. Não matarás. Jesus vai pegar e vai ressignificar o posicionamento mosaico. Quando lá no Antigo Testamento falava assim, não matarás, a investidura do não matarás no Antigo Testamento era você pegar uma faca, uma pedra, alçar contra uma pessoa, aquela pessoa mataria aquela pessoa. Agora Jesus está dizendo, ouviste o que foi dito aos antigos, não matarás. Eu, porém, vos digo que se você alçar uma palavra destrutiva, ou seja, chamar ele de louco, de raca, de idiota,
Jesus não está falando sobre o reducionismo de uma palavra específica. Ele está dizendo que uma palavra derruba e 1000 não tem poder de levantar. Então com uma palavra, você pode matar o seu irmão. E aí você pode dizer, engrossou o caldo agora. Jesus, ao invés de ajudar a gente, atrapalhou, porque antigamente era enfiar uma faca, agora é só lançar uma palavra? Não. Jesus vai no radical, na raiz do problema, Hélio. Gente, o que Jesus está fazendo é o seguinte: você não acorda um belo dia com vontade de matar ninguém se você não nutrir rancor, mágoa, ódio dentro do seu coração, e aquilo nutrido e retroalimentado posicione e provoque em você um desejo de lançar uma faca sobre alguém. Jesus não está dizendo sobre a ponta do iceberg. Jesus está falando do submerso iceberg, daquilo que está submerso. Ele está dizendo, você só mata alguém porque você tem mágoa, rancores, traumas mal resolvidos dentro de você. Então, a palavra lançada nada mais é do que um diagnóstico a respeito daquilo que se nutre dentro. Então, o Sermão da Montanha é uma experiência de totalidade. Não tem como discordar do Gandhi, de fato, né? Eu vou até voltar um pouquinho do que claro. você falou, e voltar à política. Sim. Não política partidária, obviamente, porque eu acho que essa falta de politização do brasileiro, do teresopolitano, leva a tudo essa situação que a gente vê no país inteiro e em Teresópolis. Leva a isso. E em determinados momentos, e eu estou falando que eu já vi isso acontecer, a pessoa virar para mim e falar assim, olha, não vem com isso aqui dentro da igreja. Eu não estou falando exatamente nenhuma igreja. Sim. Porque isso está na mão de Deus. Deus proverá, eu não vou me meter. Eu estou falando de política. Não, mas é verdade. Eles largam para Deus, as pessoas largam para Deus resolver. Enquanto Jesus Cristo, se você acompanhar a história politicamente, ele fez política o tempo inteiro. Foram 3 anos fazendo política. E você pensa numa coisa, Hélio. Isso ele enfrentou desde o a criação do governador, mundo. ele enfrentou os doutores da lei. Todo o establishment daquela época foi enfrentado por Jesus. Se você pegar todos os focos de poder em Lucas, quando Jesus é julgado, você tem ali Herodes e Pilatos, que é a figura do poder político, você tem os soldados, que é a figura do poder militar, você tem os sacerdotes, que é a figura do poder religioso contra Jesus, no momento do julgamento de Jesus, e por fim o poder popular, que diz crucifica-o. Então todos os poderes estão reunidos ali diante do julgamento de Jesus, e aí que é estranho pensar nisso. Porque todos esses poderes que eu acabei de falar são poderes contingenciais. Ou seja, o que é contingencial? Ora se tem, ora não se tem mais. E eles estão julgando o poder que é o único que é poder eterno, que é o Cristo. Ele não tem poder, ele é poder. Ele não exerce poder. Pilatos exerce poder. Lula exerce poder. Vinícius Claus exerce poder. Mas é contingencial. Ora tem, ora não tem. Isso mesmo. Agora ele tem todo o poder em todo o tempo e toda a eternidade. Agora, falando desse engajamento político que nos falta, como teresopolitanos, como sociedade brasileira, você pensa numa coisa. Quando você vai para o Gênesis, e aí eu vou pegar o Gênesis porque é o princípio de tudo. Quando você pega o Gênesis, no capítulo 2 está se falando da criação do mundo. No capítulo 1 fala, e no capítulo 2 é um complemento. Quando no capítulo 2 fala do complemento, olha só, Hélio, o que transmite para a gente? Diz assim, não havia vegetação, logo no comecinho do capítulo 2, tá? Não havia vegetação, e não havia vegetação, porque não havia água, e não havia homem para lavrar o solo. Sabe o que acontece, que a gente vê, minha gente? O texto está prometendo para a gente, comprometendo a gente, de que no final das contas, se nós não nos posicionarmos nesse mundo, esse mundo só tem criação porque existe um ser humano que foi chamado para ser coprotagonista na criação. Hélio, nós não fomos chamados para ser coadjuvantes na criação, nós fomos chamados para ser coprotagonistas. O que nós nos tornamos em relação a Deus foi antagonistas, nem coadjuvantes, nem coprotagonistas, mas totalmente antagonistas. Por quê? Em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo vai dizer assim, a criação geme pela manifestação dos filhos de Deus, porque ela foi posta à inutilidade, não por si só, mas por aquele que sujeitou, ou seja, nós. O mundo sofre porque não há um coprotagonismo existencial, criativo, dinâmico na existência humana. Nós vivemos em modo sobrevivência, Hélio. A gente não vive no modo criativo, que foi aquilo que Gênesis nos chamou a ser. Nós damos nome, e lá Adão dá nome aos animais, e aquilo não é qualquer coisa. Dar nome aos animais, vegetação sendo ali
semeada, tudo isso só é possível e só foi possível porque existia um homem, um ser humano engajado. E eu acredito que esse engajamento político é um engajamento político que faz entender que a sociedade só é possível a partir de seres humanos que caem para cima das realidades dela e não ficam dentro de uma bolha, sabe? Mas a religião, muitas vezes, e aí que está a grande questão. O Nietzsche, o filósofo alemão, ele vai dizer que o cristianismo é o platonismo popular. O que significa isso? O platonismo acreditava no mundo ideal e esse é o mundo real. Então, o mundo ideal era perfeito, o mundo real é feio, é horrível. Tá, beleza. Então, o que se propõe nessa frase do Nietzsche? O cristianismo é um platonismo popular. Nós criamos o paraíso, e a ideia de criar é a ideia de fuga. Nós provocamos o paraíso como uma fuga das nossas responsabilidades aqui nesse mundo. Não era uma ou duas vezes que na época da pandemia as pessoas, ao invés de serem profetas da esperança, se tornaram profetas do caos. Ou seja, o mundo vai acabar, o mundo vai daí de mal a pior, e cada vez mais você via as pessoas entrando no modo de sobrevivência e completamente alienada da dor do outro. Cada um queria só para si e pensava só em si. Mas isso, na realidade, só mostra quem o ser humano é. O ser humano, na real, ele é um ser orgulhoso, que pensa só em si e que quer ver apenas o seu. Farinha pouca, meu pirão primeiro. A questão é, o evangelho de Jesus é o evangelho que pega 5 pães e 2 peixinhos e alimenta a multidão, porque se a farinha é pouca, o alimento tem que dar para todo mundo que está na mesa. Perfeito. A grande questão é que, se nós não pegarmos do micro para o macro, Hélio, a gente não vai conseguir fazer política de maneira coerente. A gente pensa na macropolítica, aí pensa no Palácio do Planalto. Pensa na macropolítica, a gente pensa aqui na nossa prefeitura. Só que isso é macropolítica. Se não fizermos a micropolítica, e onde que está a micropolítica? A micropolítica está dentro da família, a micropolítica está dentro dos sindicatos, a micropolítica está dentro das comunidades, a micropolítica está na associação de moradores. Está na igreja. Está na igreja. Se não existir a micropolítica, vai existir uma bolha que, como eu falei da religião, vai anular o indivíduo dizendo o seguinte: fica aqui, vamos só torcer e orar pelo paraíso futuro e não fazer absolutamente nada nessa terra. Então o paraíso se tornou uma desculpa para as nossas fugas de responsabilidade. Olha só, tem pessoas participando aqui, né? Que legal. Ela botou aqui: bom dia, Hélio e pastor Tiago. Recebi seu convite, querido pastor. Gostaria de saber se haverá lançamento do seu livro aqui no centro da cidade, uma vez que não poderei comparecer à Vargem Grande. Deus o abençoe sempre mais. Hélio, até maio de 2024 estarei em Teresópolis. Ela só vive na praia, só quer saber de praia. Que legal. Se aposentou, foi embora para Cabo Frio, Elza Pacheco. Elza Pacheco, maravilhosa, maravilhosa, muito querida. E ela falou: Elza, eu estou precisando de você aqui no programa, muito, muito mesmo. Muito querida. O Márcio Danilo voltou, pastor Tiago substituiu meu grande amigo Portela, pastor Portela. Sim, foi. Na primeira igreja, eu acompanho o ministério do pastor Tiago mesmo de longe. Isso. José Carlos, bom dia, pastor Tiago, estou aguardando uma nova visita na Fazenda Ermitagem. Que legal, que legal. Parabéns. São as pessoas participando aqui do muito programa. Legal, muito obrigado legal. Aí, pessoal. Um beijo para você. Mas só respondendo isso, Hélio, nós teremos sim, mas em janeiro nós faremos sim. Aí eu vou divulgar melhor no comecinho de janeiro, porque agora, final de ano, é mais difícil, né? Porque não está pronto o livro, né? Não, já está, para a gente divulgar agora, tem sim. Quinta-feira já chega todo ele. Já chega o livro. Já, então, domingo, 7h30 da noite, esse domingo agora, dia 10, já podem ir lá em Vargem Grande que vai ter. Mas, como é finalzinho do mês, agora é finalzinho do ano, então no comecinho do ano que vem a gente vai fazer aqui na Várzea também. Então pode contar com isso, galera. O pessoal sempre brinca comigo aqui, as pessoas brincam não, elas perguntam seriamente, só que nunca dá tempo de responder. Já me perguntaram aqui: Hélio, você vai falar do metanoia? Eu vou sim, se der tempo a gente fala do metanoia já. Se der tempo a gente vai falar. Esse mundo que a gente está vivendo, guerra na Ucrânia, guerra na Ucrânia, invasão da Ucrânia, é minha opinião, invasão da Ucrânia pela Rússia, a guerra entre o Hamas e Israel. Eu falo com Israel praticamente todo dia. Eu tenho uma amiga jornalista que mora e trabalha em Tel Aviv, a gente fala diariamente, todas as manhãs eu falo com ela me falando dos horrores que ela está vendo também na faixa de Gaza, o que está acontecendo.
Agora, essa ameaça desse maluco, desse Nicolas Maduro, opinião minha, É verdade. Verdade. desse Sim, maluco, desse Nicolas Concordo com você, Maduro, concordo. que ele está fazendo uma nuvem de fumaça ali. Oi? Meu? Ainda bem que eu estou com outro aqui perto. Estou ok agora? Estou com azul. E esse maluco desse Nicolas Maduro que está fazendo uma nuvem de fumaça por causa da eleição ano que vem, a gente está vivendo num mundo que sempre foi conturbado. Sim. Mas agora, pastor, a gente tem as informações em questão de segundos. Sim, verdade. Tá? Aí vai aquela pergunta: o que o cristão tem que fazer? Ele vai orar pela Palestina ou vai orar pelo judeu, por Israel? Aham. Ele vai orar pela Rússia ou vai orar pela Ucrânia? O que ele tem que fazer? O cristão, a partir da ótica de Jesus, ele tem que aprender a ser humano de verdade. Porque, na real, Hélio, e eu vou te responder isso de uma maneira, talvez, tentar não ser prolixo. Mas o que Jesus veio fazer para a gente é ensinar a gente a ser humano de verdade. Às vezes a gente acha que o Cristo veio nos ensinar a ser divinos. Mas se ele deixa toda a sua glória, e ele, ao deixar a sua glória, ele se encarna, assume e aquilo que Paulo diz, o cântico de Filipenses, assume a forma de servo e a forma humana, e ele se encarna para poder mostrar a gente o que é ser humano de verdade, passa sobre todas as passionalidades humanas. Então tem que olhar para o Cristo e dizer o que o Cristo responderia sobre isso. Aí vamos lá, eu vou pegar uma guerra da época de Jesus e pegar o Hamas, e vou falar assim, muito mais do que o Hamas, vou falar Palestina e Israel. Não o Hamas, porque o Hamas é de fato uma zona de... É uma milícia para a guerra, né? Eles trabalham para a guerra. Agora vamos falar da Palestina e de Israel. O Hamas quer dinheiro. O Hamas quer dinheiro, exato. E ele quer poder. No final do... Pela verdade, acho que todos querem poder ali. Mas na real, o que pensa? Quem pensa no humano? Vamos lá. Eu vou pegar uma guerra entre os samaritanos e o povo de Israel, o povo judeu. Sim. A época de Jesus, quando Jesus estava lá, o samaritano ele era olhado com olhar de impureza. Assim, quem é que vai conviver com um samaritano? Quem são os samaritanos? E Jesus, quando vai falar da bondade de um ser humano, da bondade possível da humanidade, ele dá o exemplo e chama essa parábola de a parábola do bom samaritano. Eu fico pensando quando um judeu ouve o exemplo dado por Jesus de um homem que cai à beira da rua, da estrada, e machucado, e aí passa um sacerdote, não faz nada, passa um levita, não faz nada, porque eles estão muito ocupados com o seu circuito religioso. E aí, por estarem muito ocupados com o seu circuito religioso, eles não podem tocar naquele camarada, até porque se ele estivesse ali sangrando, seria impureza tocá-lo. N fatores religiosos que mais distanciaram o ser humano da sua humanidade do que o aproximaram. E aí passa o samaritano. E Jesus faz questão de dizer, é um samaritano. E aí o samaritano coloca aquele homem sobre o seu jumentinho, leva-o até a hospedaria, paga e diz assim, se precisar de mais eu volto e pago mais. E aí Jesus vai dizer, quem é que fez o bem para essa pessoa? Não tinha como judeu responder outra coisa. Não foi o sacerdote, não foi o levita, não foi o seu estabelecimento religioso, foi o samaritano. E aí o que Jesus quer ensinar para a gente? Às vezes a gente olha pela ótica religiosa e diz assim, o judeu é o povo escolhido por Deus, o palestino não. Eu não sei quem entrou na agenda de Deus para poder falar quem é e quem não é de Deus, quem entrou no circuito divino para poder ser o juiz sobre as almas humanas e dizer, esse entra, aquele não. A nossa desumanização, a partir do circuito religioso, ela é demoníaca. E sabe por quê? Se você primeiro fosse entrar pela lógica religiosa, e você olhasse entre o judaísmo e o islamismo, só nessa o cristianismo já estaria enfurada. Sabe por quê? Porque se você lê o Corão, e já o li, quando você lê o Corão menciona trocentas vezes a pessoa de Jesus, agora não lembro quantas vezes, mas inclusive o Corão e os muçulmanos acreditam na segunda vinda de Jesus. Eles não acreditam que Jesus é Deus, como nós acreditamos, mas eles acreditam na pessoa de Jesus, que ele há de vir, e numa segunda vinda, eles dizem isso, Maomé morreu, mas Jesus há de voltar.
Jesus há de retornar. Então eles acreditam nisso. Agora, se você for no judaísmo, o judaísmo expurga Jesus. O judaísmo não quer saber, e eu não estou dizendo aqui que tem que ser contra ou a favor do muçulmano ou do judaísmo. Eu estou dizendo que na lógica argumentativa religiosa não funcionaria um posicionamento do cristianismo a respeito de um em detrimento do outro. Se isso existisse, o muçulmano estaria no crédito, porque ele acredita em Jesus de uma maneira que o judaísmo não acredita. Então, ele posiciona e positiva Jesus de uma maneira que o judaísmo não positiva. Mas a lógica argumentativa religiosa não entra em cena e não deve entrar em cena quando vidas estão ali em jogo. São crianças morrendo, são cidadãos morrendo, e cidadãos que não estão nesse jogo político e nesse jogo de poder, nesse jogo de vontades estatais. São pessoas que estavam ali no seu cotidiano e que foram alvejadas por mísseis e que são alvejadas das mais diversas formas demoníacas e destrutivas, desumanas. O que um cristão faz? Um cristão dobra o seu joelho e, com uma versão humanitária do Cristo, ele pede para que as vidas sejam livradas daquele mal que está acontecendo lá. Não se posiciona a respeito de um em detrimento do outro. Jesus não se posiciona em judeus em detrimento de samaritanos. A mulher cirofenícia, o centurião romano. Gente, o centurião romano era a incorporação do poder e a encarnação do poder ditatorial de Roma diante de Jesus. Jesus olha para aquilo e, diante do pedido do centurião romano, diz: nunca vi fé tal como a desse homem. Vai e volta para casa, o teu servo está curado. Porque ele disse: não precisa nem chegar na minha casa. Jesus, eu não sou nem digno do Senhor chegar à minha casa. Então, para Jesus, não existe a faceta da superficialidade política, estatal, religiosa. Não existe isso. Quem clama, seja prostituto, cobrador de impostos, a mulher cirofenícia, samaritana, centurião romano, quem o clama será ouvido e ele atenderá o pedido e a oração. O problema é que nós tornamos o Cristo e Deus propriedade exclusiva do nosso nicho religioso. E ele não é. Meu tempo esgotou. Olha só, o pastor Tiago, ele só volta ao nosso programa em janeiro. É verdade. Porque a gente para agora dia 15, a gente também só volta em janeiro, não dá mais. Perfeito. Mas eu queria te chamar para o ano que vem. Tá ótimo. A gente tá junto aqui. Estamos juntos, firme e forte. Durante o ano, a gente batendo papo. Vamos caminhar, Podemos? Caminhar. Claro. Quanto tempo você precisar. Lançamento do livro quando? Então, domingo agora, 7h30 da noite, na primeira Igreja Batista, em Vargem Grande, tá? Lá em Vargem Grande, a Igreja de Madeira. Estou esperando todos vocês lá. E em janeiro a gente vai ver essa questão aqui da várzea. Amanhã quem vai estar aqui comigo é meu amigo, meu irmão, mais velho do que eu, Davi Palhares. E ele vem bater um papo com a gente. E amanhã num dia especial, por isso Davi vai estar aqui. Enfim, esse mês eu vou ter, até dia 15, tem uma turma legal aqui do programa participando. Vem aí o boletim, cheio de notícias, cheio de informações, tudo que está acontecendo pela manhã, inclusive falando do nosso trânsito. Muito obrigado a todos vocês pelo carinho, pela audiência. Amanhã a gente está de volta, encerra o programa para mim com uma oração pela nossa terra. Lógico. Vamos uma oração pelo nosso país, pelo mundo, né? Amém. Então vamos? Obrigado, Deus. Obrigado porque o Senhor se manifesta das maneiras mais distintas possíveis. E nós temos o prazer de sermos chamados de filhos e filhas amadas do Senhor. Reconhecendo a nossa identidade, também queremos reconhecer qual é a nossa missão nesse mundo. Sermos agente de transformação e agente visível do Teu reino. Pedimos que seja assim a partir das nossas perspectivas humanitárias, da nossa ação. Obrigado pela nossa gente de Teresópolis. Obrigado por tantas pessoas que nos assistem em diversos lugares. Atinja o coração delas. E que cada uma delas tenha um verdadeiro Natal. Que não se celebrará no dia 25, mas o Natal, que é o dia do nascimento do Cristo no nosso coração. Que o Senhor nasça todos os dias, que haja um renovo do Teu nascimento em nós, porque a cada dia que o Senhor nasce em nossas vidas, perspectivas são mudadas, horizontes são feitos, e diante das adversidades, os mares e as tempestades são acalmadas. Que assim seja sobre a nossa gente, sobre a nossa cidade, sobre todos aqueles que nos assistem, hoje, no próximo ano e sempre. Amém. Amém. Reprise 4 horas, reprise meia-noite, daqui a pouquinho está no YouTube. Tchau. Tchau, gente. 10 da madrugada.